Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, Vida de Bar dos dois lados do balcão, do meu amigo Fernando Soares Brandão. Sempre lembrando que atrás das câmeras está o Bob, que não é o Esponja, é o Roberto Aguiar da Vídeo Ágape. Eu boto aqui o telefone, tudo direitinho. Se não bota, ele fica magoado, se queixa pra mulher, a baixinha me liga. Olha, ele chorou porque não falou dele. Então tá. Roberto, falei? Tá tranquilo agora? O Roberto que adora o sanduíche a Box 21. Só que o bom do Roberto é que o Roberto não tem um hábito que eu ainda mantenho. Eu gosto de tomar um chopinho, uma caipirinha, um espumante aqui no Box 21. Então, como o Roberto Aguiar é o meu designator driver, eu não tenho problema. Quando eu quero tomar uma caipirinha, uma cervejinha, um espumante, eu posso curtir na boa, porque o Roberto Aguiar me leva em casa, ele me busca, me leva, sem problema nenhum. Porque essa equação, bebida alcoólica e direção, não combina nem aqui e em nenhum lugar do mundo. Vamos curtir, brindar um espumante, tomar um vinhozinho ou as cervejas especiais. Chega aqui e fala com o Brandão, tem que ver as cervejas especiais que tem aqui no box. Cada preciosidade, cada dia mais surge essas cervejas artesanais feitas aqui no Brasil e no exterior. Olha, coisa de primeiro mundo você encontra aqui no Box 21. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre o coração, o coração e outras cositas mais, com o Dr. Eduardo Keller Saad, que é cirurgião cardiovascular e coordenador estadual da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta, que vai agora do dia 20 até o dia 27 de outubro. Doutor, vamos falar um pouquinho dessa semana e depois eu vou lhe explorar, né? Eu sempre falar, né? A mulher é ordeira no tratar a saúde, o homem já é. Isso deve acontecer até nos médicos. Os médicos também não. Deve ser a mesma coisa. As médicas se cuidam, vão lá toda hora. Deve seguir a mesma história do gênero, né, doutor? As mulheres são, em geral, mais disciplinadas que os homens, né? Os homens deixam mais as coisas acontecerem, a mulher está mais acostumada, é mais regrada, todo ano, de 6 em 6 meses, vai no seu ginecologista e ela cuida, em geral, mais da saúde. O homem é mais solto nesse sentido. E como nós vamos ver na sequência, essa doença, o aneurisma da aorta, é bem mais frequente em homens do que em mulheres. Então aqui a ausência de um acompanhamento médico pode trazer consequências catastróficas, já que a incidência de aneurisma varia de 5 a 10 homens para cada mulher acometida. É uma doença com uma prevalência bem maior em homens do que mulheres. Então é importante a gente alertar principalmente a população masculina para que faça avaliações periódicas da aorta para que a gente possa detectar precocemente o aneurisma. O senhor está falando uma coisa interessante. Eu sou diabético, não nego para ninguém, aí descobri a minha diabetes recentemente. A estatística é o seguinte, existem mais mulheres diabéticas no Brasil do que homens. Pô, mas então tem menos homem com diabetes? Não, isso não é verdade, isso diz a estatística. Por quê? Porque as mulheres fazem todos os anos exames e o banco de dados diz que 7% das mulheres são diabéticas. Só que, nos últimos anos, a última estatística que tem dos homens do ano passado, pulou de 2,5% para 5,7%. Ou seja, os homens começaram a fazer os exames. E daí, pulou para 5,7%. Se todos os homens fizerem regularmente como as mulheres fazem os seus exames, certamente o número de homens com problemas com diabetes vai ser superior ao das mulheres. E que podem tratar isso e se livrar de todos os problemas antecipando um diagnóstico prévio também muda muito, que é o caso do aneurisma da aorta e tantos outros, né, problemas cardíacos. Vamos explicar direitinho, então, o que é esse aneurisma da aorta, como preveni-lo, né? E outras questões, outras dicas que o senhor acha importante dar para quem nos assiste aqui no nosso programa. Pois não. Eu acho que a gente pode começar explicando o que é a aorta, né? A aorta é a principal artéria do corpo. Na verdade, ela se origina na saída do coração, atrás do peito, atravessa aqui o pescoço, dá todos os vasos para o cérebro, para a irrigação do cérebro, desce no tórax do lado esquerdo e vai até a barriga, mais ou menos na altura do umbigo, onde ela se divide nas duas artérias para as pernas.
Então, é a maior artéria do corpo e dela se originam todos os principais ramos que vão irrigar todos os membros e todos os órgãos do organismo. O aneurisma é uma dilatação, um enfraquecimento de um determinado segmento da aorta. Esse aneurisma ele tanto pode ser na aorta, na saída do coração, na aorta torácica, como na aorta abdominal, na barriga. Então, a exemplo de uma bolha ou de um balão de festa, um determinado pedaço da aorta fica mais fraca a parede e a partir daí essa parede vai crescendo. E o grande risco do aneurisma é a ruptura. E quando há ruptura, há sangramento, há hemorragia interna. Se for no tórax, hemorragia para dentro do tórax, na pleura. E se for no abdômen, hemorragia para dentro da barriga. Então, quando o aneurisma rompeu, as chances de sobrevida do paciente sobreviver a esse episódio são muito restritas, mesmo nos dias de hoje. Só 50% dos pacientes que têm um aneurisma roto, que já rompeu, chegam com vida até o hospital. E daqueles que chegam ao hospital com vida em aneurisma roto, só 50% sobrevivem. Ou seja, a história natural de um paciente com aneurisma que rompeu, ela é muito ruim. Ao contrário, se a gente detectar precocemente o aneurisma antes de ocorrer a ruptura, a situação é muito melhor do que o oposto do que nós falamos. Cerca de 98, 99% dos pacientes que nós fazemos o diagnóstico precoce do aneurisma antes da ruptura ocorrer, têm uma evolução favorável com os procedimentos que nós temos hoje em dia. Doutor Saad, eu tenho um amigo meu que diz assim, quem procura acha. Eu digo, na atualidade eu estou preferindo achar antes do que depois. O meu caso da diabetes, se eu tivesse tratado ela há 3 anos atrás, uma série de problemas que eu tenho e que tive, não tenho mais, tá? Que tive, eu teria me prevenido, a eles não teriam acontecido. No caso do aneurisma da aorta, especificamente, antes de falarmos de outras questões do coração, quando o homem e a mulher devem ir ao médico, olhar isso aí de quanto em quanto tempo? Essa questão do quem procura acha é fundamental e a gente deve procurar também nessa campanha, além de estimular os colegas que não são cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares, a buscarem mais o diagnóstico, também fazer essa informação chegar na população. Porque não adianta nós termos métodos sofisticados de tratamento, se nós não fazemos essa informação chegar na população e não podemos utilizar essas ferramentas na maior parte da população. Como tu bem colocasse, a maior parte das doenças cardiovasculares, elas não dão sintomas, elas cursam de maneira silenciosa. O diabetes é silencioso na maior parte das vezes, a pressão alta é silenciosa, a doença cardíaca isquêmica, essa que origina o infarto, é silenciosa, e o aneurisma da aorta também. Então, as pessoas com aneurisma da aorta, elas não sentem absolutamente nada. O aneurisma vai aumentando e, ao final da história, o aneurisma rompe. Então, é extremamente importante nós detectarmos o aneurisma antes que ele rompa. E, para isso, é importante nós definirmos quais os grupos de risco, quais aquelas pessoas que nós vamos buscar efetivamente esse diagnóstico. Então, o aneurisma é mais frequente em homens do que em mulheres, em torno de 5 a 10 vezes mais frequente em homens que em mulheres. Meu Deus! Se nós pegarmos a população geral das mulheres, 0,4% das mulheres têm aneurisma da aorta. Nos homens é em torno de 5% essa prevalência. E se nós pegarmos homens acima de 65 anos de idade, que são fumantes e que têm história familiar de aneurisma, essa incidência pode chegar até 7, 8% da população. Então, quando buscar o aneurisma? Em todas as pessoas que têm pressão alta, que são fumantes, que são homens, a partir dos 30 anos de idade, além do check-up cardiovascular, nós devemos fazer um check-up da aorta. E o check-up da aorta é basicamente uma ecografia, ou uma ecografia abdominal ou uma ecocardiografia, para se enxergar a aorta torácica. Daí, doutor, se diz outra bobagem, né? Volta e meia diz, mas o cara esse aí, ele fumava, bebia e morreu com 80 anos. Eu digo, pois é, se ele não fumasse e não bebesse do jeito que fumava e bebia, daqui a pouco ele viveria 100 anos, né? É o que a gente costuma dizer, por exemplo, o cigarro, ele nada mais é do que uma gasolina no fogo. Então, se a pessoa tem diabetes, tem tendência à doença cardíaca, tem um aneurisma e fuma,
o cigarro acelera o processo. Então, aquilo que provavelmente ia ocorrer em torno de 15, 20 anos, passa a ocorrer em 5 anos. Então, nós aceleramos o processo da doença. O diabetes mal controlado, a pressão mal controlada, o fumo, maus hábitos de vida são agentes catalisadores do processo. Eles aceleram o processo da doença. Dr. Saad, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois eu gostaria que o senhor nos fizesse uma cartilhazinha de como o senhor recomenda do homem. A mulher é mais ordeira, tá? Mas vai entrar também nessa cartilha de como organizar a sua vida e a sua relação com a principal máquina que faz o ser humano funcionar, que é o coração. Sem ele, nós não vivemos. Este é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Então, eu gostaria que o senhor explicasse mais sobre o aneurisma da aorta, tratamento, prevenção dele, o tratamento, e depois vamos começar a dar uma cartilha para quem está nos assistindo de como tratar o seu coração, né? Porque sem o coração, né, que faz pulsar o sangue, né, nas nossas veias, se ele não estiver funcionando bem, a nossa vida não vai funcionar a contento. Uma das partes importantes dessa campanha, além de divulgar a doença e fazer com que mais pessoas façam o diagnóstico precoce, é desmistificar essa doença. O nome aneurisma, há um tempo atrás, tanto aneurisma no cérebro como aneurisma na aorta, era considerado como uma sentença de morte, né, como se fosse uma espada na cabeça. Uma pessoa chegava lá, pegava um laudo, lia aneurisma, disse, pô, estou liquidado. Né, isso absolutamente não é verdadeiro, muito pelo contrário. Então, um dos objetivos da campanha é esse, é que a gente faça diagnósticos mais precoces e desmistifique a doença. Eu acho que explicando sobre as formas de tratamento que nós temos hoje é uma maneira bastante interessante da gente conseguir atingir esse objetivo. Então, uma vez diagnosticado o aneurisma da aorta, nós temos 3 alternativas de tratamento. A aorta normal tem em torno de 2 centímetros de diâmetro. É considerado o aneurisma uma dilatação de 50% ou mais acima do tamanho da aorta normal. Então, uma aorta de 2 centímetros, nós temos em um determinado local 3 centímetros ou mais, isso é considerado um aneurisma. Para aneurismas pequenos, vamos considerar aneurisma pequeno assim entre 3, 3,5 até 4 centímetros de diâmetro. O que importa no aneurisma não é a extensão, não é o comprimento dele na aorta, mas sim a largura, o diâmetro, porque a chance de ruptura está diretamente relacionado com o diâmetro do aneurisma. Então, aneurismas pequenos, em torno de 3 a 4 centímetros de diâmetro, tudo que nós precisamos fazer é justamente tratar a pressão alta, quem fuma deixar o cigarro, prática de algum exercício físico aeróbico, sem ser musculação, controle da pressão arterial e fazer uma ecografia, um exame de imagem a cada 6 meses para ver se esse aneurisma está crescendo ou não. Então, uma boa parte dos pacientes que têm um aneurisma detectado, só o que nós precisamos fazer é um tratamento clínico. Não precisa nem medicação, né? Não, algumas medicações a gente usa, mas para controlar pressão arterial, né? Não especificamente para o aneurisma. Em geral, a pessoa com aneurisma tem pressão alta, tem o colesterol elevado, então nós vamos tratar as doenças associadas, mas não especificamente um medicamento para o aneurisma. Né? Então, a maior parte das pessoas com aneurismas pequenos, esse é o tratamento que nós precisamos fazer. Se eventualmente o aneurisma for maior, estiver dando algum tipo de sintoma, ou estiver crescendo rapidamente, né, ou seja, cresceu meio centímetro em 6 meses, ou 1 centímetro em 1 ano, isso significa que esse aneurisma está crescendo, e antes de romper, em geral, ele cresce, aí nós temos 2 alternativas de tratamento. Ou a cirurgia convencional, que dependendo da localização do aneurisma, se for no tórax, a gente pode fazer uma incisão no tórax, na barriga, uma incisão na barriga, substituir essa parte doente da aorta e fraca com um tubo de tecido costurado na aorta. Esse é o método mais tradicional, o método mais clássico para tratar o aneurisma,
que em alguns casos nós ainda utilizamos hoje em dia. E mais recentemente, basicamente nos últimos 20, 21 anos, nós temos utilizado um procedimento bem menos invasivo, um procedimento mais novo, que se chama cirurgia endovascular. Como é que funciona essa cirurgia ou correção endovascular? Através da virilha da artéria femoral ou através de um pequeno corte ou da punção direta da artéria, nós inserimos catéteres, fios, guias e a própria prótese fechada, e através de um sistema de televisão, de radioscopia e de eco, nós guiamos essa prótese até o local onde está enfraquecido, onde tem um aneurisma. Faz uma recalchutagem, mais ou menos. Exato, é uma termo chulo, mas é uma recalchutagem, um reforço interno da parede da aorta. Então essa prótese, nós abrimos ela no local onde está doente, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo do local doente, e fazemos um reforço por dentro. O sistema vascular nada mais é do que um sistema de tubulação. E que material é esse? É uma liga metálica que se chama nitinol. É uma mistura de níquel com titânio. E é interessante que esse metal ele tem memória térmica. Então se nós esfriarmos ele fica bem mole. Então se esfria ele uma temperatura mais baixa para introduzir, então ele fica bem macio. E na temperatura do sangue, 37 graus, ele tende a expandir. Então ele expande e ele é o que a gente chama de autoexpansível, expande por conta própria. E ele se fixa na parede da aorta pela própria força radial e por pequenos ganchos, tipo unhas de gato, que se fixam no interior da aorta. Então esse método é um método assim bem mais confortável para o paciente. Não há necessidade de nós fazermos anestesia geral. O tempo de internação, que numa cirurgia convencional varia em torno de 10 dias, 12 dias, baixa para em torno de 2 a 3 dias. Então é um procedimento extremamente confortável para o paciente. Pode ser usado em muitos casos, claro que não é uma medicina, nós não temos uma receita de bolo, não existe um tratamento para todos os pacientes. Mas essa cirurgia endovascular, hoje em dia, nós podemos utilizar na maior parte dos pacientes e o resultado desse procedimento também é um resultado mais favorável do que a cirurgia convencional. Por ser um procedimento menos agressivo, nós temos um risco durante o procedimento, em casos eletivos, que é menor do que 2%. Então, mesmo em aneurismas grandes, complexos, em localizações difíceis, nós temos uma chance de sucesso acima de 98%. Doutor, e isso aí, eu recentemente vi na televisão um médico brasileiro, uma equipe de pesquisadores brasileiros que desenvolveram esse tubinho de metal aqui no Brasil. É este aí que o senhor está falando, que andou aparecendo na televisão, um que é mais barato que o importado, estão fazendo testes aqui no Brasil, lá em São Paulo, acho uma coisa assim? A indústria nacional hoje ela está evoluindo bastante e tem 2 empresas nacionais que produzem esse tipo de endoprótese. Porque como é que funciona essa endoprótese? É basicamente um stent, tipo uma molinha que nem se coloca em coronária ou em outra artéria, só que ela é revestida por tecido, justamente para redirecionar o fluxo de sangue para dentro dessa prótese, excluindo esse aneurisma da circulação e eliminando o risco de ruptura. Então existem 2 fábricas nacionais que estão produzindo esse tipo de equipamento, estão aperfeiçoando, né? Esse é um material que já tem há bastante tempo fora do Brasil e os materiais brasileiros vêm sendo aperfeiçoados. E o que saiu recentemente na imprensa foi uma válvula que se coloca também pela virilha. Existem 2 empresas de válvula aórtica por catéter, que a válvula aórtica é a principal válvula na saída do coração, entre o coração e a aorta. Então essa válvula em pessoas mais idosas ela pode ir empedrando e calcificando e não abrir direito. Então também foi desenvolvido no exterior e agora recentemente no Brasil uma válvula que se coloca por dentro do sistema arterial por cateterismo e se implanta a válvula no local da válvula doente sem necessidade de fazer a cirurgia convencional. Então, a reportagem que saiu mais recentemente sobre esse tratamento endovascular foi por implante transcatéter de válvula aórtica. Mas o princípio é exatamente o mesmo, O funcionamento e o posicionamento se dá por dentro do sistema arterial, sem necessidade de incisões no abdômen ou no tórax. Então, a invasividade para o paciente é bem menor e a recuperação é bem mais rápida. Vou lhe fazer uma pergunta assim que não é bola nas costas. Se o senhor tivesse que fazer uma cirurgia, o senhor iria para fora do Brasil ou a medicina brasileira atende plenamente? Na nossa área, na área cardiovascular, nós estamos muito bem servidos no Brasil, tanto em termos hospitalares, como em termos de equipamento, como em termos de experiência das equipes cirúrgicas.
Para esse procedimento de cirurgia endovascular da aorta, como do implante transcatéter de válvula aórtica, é importante, não é absolutamente indispensável, mas é aconselhável que se tenha um ambiente hospitalar propício para isso. E o ambiente hospitalar basicamente consiste em uma sala cirúrgica híbrida. O que é uma sala cirúrgica híbrida? É uma sala construída dentro do centro cirúrgico, com todas as condições de esterilização, de iluminação, de anestesia, de equipamentos cirúrgicos, associada aos melhores métodos de imagem, ou seja, ecocardiograma na sala de cirurgia, um aparelho de hemodinâmica, um laboratório de cateterismo cardíaco dentro da sala cirúrgica. Isso nós, felizmente, temos no Rio Grande do Sul, que foi um estado pioneiro no Brasil no desenvolvimento dessas salas híbridas. Então, nós temos hospitais equipados aqui no Rio Grande do Sul com essas salas híbridas, então não são em todos os locais do mundo que tem esse tipo de sala híbrida à disposição. Então aqui em Porto Alegre, basicamente, nós temos hoje equipamentos equiparáveis aos melhores centros do mundo e equipes experientes também para realizar esse tipo de procedimento. Dr. Saad, vamos à nossa cartilha aí, o nosso passo a passo, quando a gente tem que começar a cuidar do coração. Eu acho que a gente pode falar de doenças cardiovasculares de uma maneira geral, né? E aqui a gente inclui a aorta dentro das doenças cardiovasculares. O coração ele é mais lembrado pela população porque há anos e anos se faz campanha para o coração. A aorta há muito tempo ficou esquecida. De 2 anos para cá nós conseguimos desenvolver, junto com então deputado na época Ciro Simone e hoje secretário da Saúde, desenvolver essa conscientização para que fosse criado um projeto de lei para o Rio Grande do Sul ser o primeiro estado no Brasil para fazer a campanha de prevenção ao aneurisma da aorta. Então, desde o ano passado, nós temos esse como um evento oficial na agenda da Secretaria da Saúde do Estado e até hoje ainda é o único estado do Brasil a fazer essa campanha. Agora, outros estados, que nem São Paulo, Paraná, estão seguindo o exemplo do Rio Grande do Sul. Então, assim, com relação ao coração, o que a gente deve informar para a população de uma maneira geral? São doenças silenciosas, elas não dão sintomas e nós não devemos esperar pelos sintomas. Então, em primeiro lugar, nós devemos levar uma vida saudável. Nunca é demais repetir. É muito mais fácil se o médico receitar um comprimido, um copo d'água pela manhã, no café da manhã, e exercício físico, mudança de hábito de vida. O paciente ou a pessoa, no caso, nem precisa ser paciente, pode ser uma pessoa saudável, chegar a tomar o comprimido e não mudar absolutamente nada o seu hábito de vida. Então a gente tem que frisar que é extremamente importante a mudança de hábito de vida. Ou seja, quem fuma tem que largar o cigarro. Tu acabaste de dar um depoimento pessoal que é extremamente importante. Com força de vontade se consegue tudo. E para largar o cigarro tem que querer. Não adianta só botar adesivo, esquecer um tempo, tem que ter força de vontade. Então largar o cigarro é uma coisa fundamental. Quem não pratica exercício físico tem que começar a se mexer. É importante transmitir para a população o seguinte: exercício físico não é atleta profissional. Não precisa malhar feito louco, né? É uma boa caminhada por dia. Não é malhar feito louco, não é corredor de maratona. Exercício físico é movimento. Isso depende da faixa etária. Uma pessoa de 80 anos de idade que fica sentada o dia inteiro em casa, se ela caminhar 2, 3 vezes por dia dentro de casa, se movimentar, isso é exercício físico. Então, para cada faixa etária, cada um tem que estabelecer qual é o exercício físico adequado. E isso muda de maneira tão radical a história natural de todas as doenças, da hipertensão arterial, do diabetes, da doença cardíaca isquêmica, mais do que qualquer associação de medicamento. Então, uma simples caminhada 3 vezes por semana, não precisa gastar dinheiro, nada mais do que um tênis, pode até ser um tênis velho, caminhar 2, 3 vezes por semana dentro do seu limite, 10 minutos por dia, aumenta para 15, depois 20 minutos, 2, 3 vezes por semana, isso altera de maneira significativamente a manifestação e o desenvolvimento da doença cardíaca. Então, tratar a pressão alta quem tiver, porque a pressão alta ninguém escolhe ter. Mas e não tem idade também. Pode começar cedo, não tem idade, não tem cura, tem tratamento, é que nem o diabetes. Então, o tratamento é para a vida toda e funciona muito bem, mas tem que tratar. Não é frequente a gente ouvir dizer, não, eu era diabético, eu fazia, tinha pressão alta. Diabetes até, se a pessoa emagrecer muito, se cuidar muito, até pode normalizar a glicemia. Controlar na alimentação. Isso, controlar. Agora, a pressão alta, uma vez hipertenso, a pessoa vai ter que tomar medicamento e se cuidar
a vida inteira. Então tem tratamento, não tem cura. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no programa.net. Importantes informações. A Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta vai agora do dia 20 até o dia 27 de outubro. E maiores informações podem ser obtidas aonde? Nós temos uma parceria com o Hospital Mãe de Deus. Então nós pode telefonar direto para o Hospital Mãe de Deus, 3230-2000, o telefone. Nós daremos 2 palestras abertas à população, gratuitas, uma no dia 22, segunda-feira, às 19 horas, no Hospital Universitário da UBRA, Mãe de Deus Canoas, e o outro na terça-feira, no dia 23, às 19h30, no Hospital Mãe de Deus, no auditório do Hospital Mãe de Deus, na José de Alencar, em Porto Alegre. Ali também nessa palestra, dia 23, vão ser distribuídas algumas senhas para que se faça exames de ecografia abdominal gratuitas em populações de risco. E não custa, né? Procure o seu cardiologista, procure o seu médico, procure orientação médica e faça como a mulher. Faça como a mulher, seja mais ordeiro na sua vida. Consulte, de tempos em tempos, vá no seu médico, converse com ele, troque ideias, faça os exames necessários, porque se procurar e achar antes, é melhor do que achar depois, né, doutor? Sem dúvida. E nós agradecemos muito a colaboração de vocês, da imprensa, toda a mídia, de televisão, escrita, porque é fundamental que a gente faça essas informações chegarem até a população. Nós tratamos os pacientes num universo muito pequeno, que é o universo de ambulatório, de consultório. Vocês conseguem levar essa mensagem para um número bastante grande de pessoas e isso realmente salva vidas. Obrigado, doutor Eduardo Keller Saad, cirurgião cardiovascular, que falou hoje conosco da Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta. Este é o ponto.net.